O tema de hoje é orar e planejar a visão de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Sabedoria, Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 3. Na minha Bíblia está na página 663. Se você tem o costume de fazer as suas anotações, arranje uma agenda, um caderno, porque o que você escreve decora mais rápido, não é? Guarda. Nós temos um chamado a guardar a palavra, a ter a palavra sempre no nosso coração e nos nossos lábios. Estamos todos? Diz assim a palavra do sábio Salomão, filho do rei Davi: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, segue a visão do que Deus colocar no teu coração, diria Salomão nos dias de hoje, e tudo dará certo. É isso que ele disse aqui. Vamos orar ao Pai. A oração prepara a sementeira da palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu amo o meu Senhor, mas eu não amo apenas de palavra. Eu amo de todo o meu coração, com a minha alma, com todas as minhas forças, Pai. Tu sabes, Deus, Tu colocaste em mim um coração de adorador, um coração que arrancaste quando ele era de pedra, duro, e colocaste um coração sensível a mim e a toda a congregação. E antecipadamente exaltamos o Senhor da palavra, o Logos, o Verbo, para que esta palavra se torne vida e ação, o rema da palavra. Então estamos agora aquietados na Tua presença, estamos sensíveis e preparados para ouvir o Espírito falar à igreja. Tu disseste: quem tem ouvidos ouça. Nós não temos apenas um tímpano de carne, nós temos um tímpano de ovelha, preparado para ouvir a palavra, e somente a palavra de Deus, e não a palavra de estranhos. Esta palavra é vida, ela vai na prática se transformar em atos de vida, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e graças a Deus. Oh, aleluia. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, igreja do Deus vivo, aleluia, igreja do Deus vivo, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Sim, nós cremos nestas verdades do pacto da graça de Deus. Você que está aqui, que é meu filho presencial, você que está à distância, em outros países, já enumeramos aqui 22 países ligados, que neste momento o seu coração se dilate para receber a palavra, em nome de Jesus, amém? Meus amados, hoje vamos, de forma tranquila, mas muito sábia, liberar esta sabedoria geral para a igreja no que diz respeito à visão do Todo-Poderoso e o cuidado que temos que ter
orando e planejando esta questão da visão. Um escritor chamado Jonathan Swift disse: visão é a arte de ver coisas invisíveis. Uau! A arte de ver coisas invisíveis. Moisés um dia disse isso, o livro de Hebreus diz que ele estava firme como quem via o invisível. E esta arte de ver coisas invisíveis, quando você começa a receber a visão de Deus, e você começa a ver a tua casa, a tua empresa, o teu empreendimento, mesmo sem existir nada, isso se chama visão. Aristóteles, o filósofo e pensador grego, disse que a alma nunca pensa sem uma imagem. Isto se chama visão de Deus. Então, visão nasce na alma daquela pessoa que se preocupa com o que é hoje e com o que poderia ser ou poderá ser a sua vida. Isto é visão. Você sabe que há muitos exemplos de pessoas importantes no mundo que tiveram visão. Deixa eu lhe falar também de Thomas Edison. Thomas Edison foi o criador, o inventor da lâmpada incandescente. Há 137 anos atrás, Deus colocou uma visão em Thomas Edison e ele, na sua mente, criou uma lâmpada incandescente. Mas para chegar do primeiro passo da visão até que a lâmpada se tornasse lâmpada incandescente, sabe quantas tentativas ele fez? 1000. 1000 tentativas. Até que finalmente ele disse: Eureka! Criei uma lâmpada. Mas este homem, no seu histórico, foi o maior criador, o maior inventor do mundo. Ele teve 1913 inventos. Ele tinha visão. E você sabe que a visão só chega à vida da pessoa que está literalmente inconformada. Aquela pessoa que crê que poderá ser ou ter alguma coisa muito maior do que teve ou é no dia de hoje. Então, muitas pessoas são exemplo para nós. Você sabe que Albert Sabin, um homem que nasceu na Bélgica, um médico, um pesquisador, criou a vacina da poliomielite. Você não tem ideia de quantos milhares e milhares de pessoas não ficaram paralíticas por causa desse homem, por causa de um pesquisador. Outro grande médico pesquisador brasileiro, Oswaldo Cruz, se dedicou a pesquisas de moléstias tropicais e durante anos, olha, o Brasil não perdeu milhares de pessoas por causa de uma visão que um médico pesquisador chamado Oswaldo Cruz teve para erradicar grande parte das doenças tropicais que assolavam o nosso país. Poderíamos falar de outros, Graham Bell, que criou o telefone, enfim. Agora, o que é importante você saber é que a visão de Deus normalmente chega ao coração daquela pessoa que está inconformada. Aquela pessoa que diz: eu sou um filho de Deus, eu posso ir além, eu tenho dons, eu tenho habilidades, Senhor, eu preciso de fazer algo na minha vida, eu preciso de ser alguém de expressão, eu preciso ir além. Quando esta inconformação está no coração, quando a pessoa está inconformada, é quando ela está preparada para receber a visão de Deus. Você sabe que muitas pessoas pensam que parece sempre impossível
A visão que chega à vida da pessoa parece sempre impossível. Você sabe, às vezes são circunstâncias que não permitem que a pessoa seja proativa, ela não se sente livre para agir, às vezes é porque não tem dinheiro, às vezes é porque aquela ideia empresarial que chega, mas a pessoa tem um emprego e tem medo de abandonar o emprego não é flexível para que a pessoa possa agir. E você sabe, quando você começa a querer prosperar, chegam pessoas que dizem: olha, você precisa de ter mais experiência. Cuidado com as suas responsabilidades familiares. Você depois vai ter dívidas para pagar, ou então você está numa sociedade errada. Você vai ouvir um monte de coisas para arrefecer a visão de Deus na tua vida. E por que eu digo isto? Porque eu estou lhe dizendo já há algumas semanas que grande parte do que eu estou ensinando e passando é fruto do meu trabalho de 40 e poucos anos na obra do Senhor, 39 anos e meio de pastor. Todas as vezes que eu fui determinado e Deus colocava aquela visão dentro de mim, que eu começava a ver sem nada existir, muita gente me cercava e dizia: cuidado, põe o pé atrás, você é jovem, você não tem experiência, as coisas não são assim conforme você pensa. E eu percebi que era Satanás querendo me tirar o fôlego, o entusiasmo. Eu me recordo muitas coisas que eu fiz, que eu entendi que visões morrem e desanimam quando a pessoa começa a pensar que não há condição disso acontecer. Eu era um jovem pastor na Ilha do Governador, numa escola emprestada, num colégio, me emprestaram uma pequena salinha, e a primeira coisa que Deus colocou em mim foi: você vai construir a minha casa. Uma coisa é a igreja alugada, outra coisa é a casa do Pai. Você constrói para que Deus seja exaltado. Amado, eu realmente não tinha experiência. Mas Deus foi colocando pessoas à minha volta, mestres de obras, arquitetos. Começaram a aparecer as coisas, porque, amado, quando Deus coloca, Ele capacita. Não tenha medo do que eu estou lhe ensinando. Ele põe as pessoas certas, ele trabalha nos bastidores para que o que Ele colocou de visão, de sonho dentro da pessoa se realize. Isso não é uma utopia, senhores. Então, muitas pessoas me disseram: apóstolo, naquele tempo, pastor, você só fica sonhando com o impossível, isso nunca vai suceder, porque eles não conhecem o meu Deus, o teu Deus. Nós temos um Deus que diz que é o Deus do impossível, amado. Deus disse a um homem e uma mulher, velhos, idosos, já chegando aos 100 anos de idade, que eles iriam ser pai de muitas nações. Eu imagino o que Abraão e Sara não passaram, quanta gozação, quando Abraão disse: eu vou ser pai, todo mundo dizia: mas o velho está pensando em quê? Vai ser pai de nada, nunca vai acontecer. Diz que ele não vacilou, não deixou o espírito da incredulidade, ele foi ousado, ele dava glória a Deus, glória a Deus, glória. E mesmo quando o anjo parou diante de Sara e disse: Sara, daqui a um ano você vai ser mãe, ela riu. E o anjo repreendeu e disse: você está rindo por quê? Você vai ter um filho. Ela disse: eu não ri. O anjo disse: você riu, você não está acreditando. Amado, como é que as coisas vão suceder? Nós não temos um Deus que é um aion, que é um mito, que é uma estátua. Nós temos um Deus vivo. Ele disse que a sua palavra é uma palavra viva. Então, como é que eu mantenho um sonho vivo? Olha, deixa eu lhe dizer, eu tenho sonhos pessoais, eu tenho sonhos materiais, eu tenho sonhos espirituais, eu tenho sonhos ministeriais.
Por que eles não vão morrer, esses sonhos? Porque eu não desanimo. Porque eu não dou espaço para, no meu coração, se esconder um sentimento que diga: isso não tem condições de acontecer nunca. Eu não deixo isto. Então, como é que se mantém um sonho vivo? Deus deu um sonho para um empreendimento, para um negócio, para questões pessoais, familiares, carreira, formação profissional, formação teológica, enfim, todas as áreas da vida. Como é que se mantém isto vivo? Se mantém vivo com duas formas. Primeiro, oração, e depois planejamento. Nós estamos falando já há algumas semanas de um homem que foi o maior administrador da Bíblia Sagrada. Homem simples, não tinha ido estudar, não estudou na Gama Filho nem em Harvard, porque Gama Filho era o top. Harvard é a maior faculdade do mundo. Um homem simples chamado Neemias, que ouviu dizer, eles serviam um rei na Pérsia chamado Artaxerxes, e ele ouviu dizer que lá em Jerusalém, a terra dos sepulcros dos pais deles, estava com os muros caídos e as portas queimadas há 150 anos. E não havia nada que pudesse remediar, nada. A cidade sem muros não tinha segurança, cidade sem portas era vulnerável. Ali estava um copeiro que dependia do rei, que não tinha meios pessoais, não tinha dinheiro para mudar nada. Ele não era um homem livre, ele dependia do rei, dependia do palácio. Enfim, todas as limitações, tal qual ou tais quais, nós também temos. Mas este homem, quando ouviu esta notícia, ficou o quê? Inconformado. Ele começou a pensar: os muros têm que ser restaurados, as portas têm que ser recolocadas. E este inconformado, ele começou a fazer o quê? A orar. Eu já mostrei aqui anteriormente que de novembro a abril, começados os meses no meio, a contagem daria 4 meses de oração seguida. E durante 4 meses, ele orou ao Senhor, e ele se preparou para o dia em que o Senhor iria trabalhar de tal forma que iria liberá-lo para ele ir em busca da reedificação dos muros. 4 meses de oração. Você sabe, às vezes a gente vem uma vez à igreja e diz: Senhor, meu casamento, no fim do culto não aparece, a pessoa diz: Deus não está aqui. Então a oração é condição sine qua non, porque quando você começa a regar com oração, o desânimo não vem, a distração não vem, o sonho não morre, e a oração é o sangue nas veias espirituais, amado, correndo. Por isso eu lhe digo, envolva-se com o ministério de oração às segundas-feiras. Cerque-se dos bispos da oração, do time de oração, porque a oração é que vai manter viva essa chama de alguma coisa que você ainda não sabe explicar muito bem. É como Thomas Edison, que tinha um desenho, uma coisa que poderia ser uma lâmpada, e com filamentos incandescentes, fez uma tentativa, não deu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 500, 890, 900, 1000, e na 1000ª vez a lâmpada acendeu. Como é que se mantém isto aqui? Com oração. Com oração. Então a primeira coisa que Neemias fez, ele orou. E oração é crucial para a visão, porque nós vemos o que estamos procurando, não vemos o que não esperamos ver. Nós queremos ver o que estamos procurando. Então a oração faz você procurar, olhar, um coração em constante expectativa.
A oração sensibiliza a pessoa a fazer mudanças que às vezes precisam de acontecer. A oração não deixa perder a oportunidade que Deus põe no caminho. Só a oração faz isso. Então veja como é que Neemias fez. Neemias 1:11 diz assim: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Este homem era o rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, ele precisava de ser bem sucedido, porque Deus já tinha colocado, ele já tinha chorado, ele já tinha, como era costume dos judeus, jejuado, pranteado. Deus já tinha colocado na mente dele que ele iria restaurar os muros. Mas agora começaram as situações. Oi, mas eu sou copeiro, eu não tenho dinheiro, eu dependo do rei. Como é que vai ser, Senhor? Eu preciso de ser uma pessoa bem-sucedida, eu tenho que compartilhar esse problema com o rei. E ele sabia que só uma intervenção divina geraria esta oportunidade. Então Neemias começou a pedir sucesso. Ele sabia que ele precisava de dizer ao rei, porque se o rei não autorizasse, aquele obstáculo impediria o sonho de restaurar os muros de Jerusalém. Ele precisava de uma oportunidade. E é isto que eu queria hoje passar a você, são as oportunidades. Alguém uma vez me disse assim: Miguel Ângelo, o trem às vezes só passa uma vez. Ou você entra no trem ou perdeu o trem. O trem chama-se oportunidade. Nós não podemos desperdiçar oportunidades. Então, Neemias precisava de uma oportunidade com Artaxerxes, com o rei. Ele orou para que o rei lhe desse oportunidade, para que ele realizasse esse sonho. Ele queria fazer a diferença. Ele tinha visão. Então Deus lhe concedeu essa oportunidade. Então ele pediu que o rei tivesse mercê e benevolência. Diz o versículo 11, diz assim: hoje eu te peço, dá-lhe mercê, dá ao teu servo mercê perante este homem. Faz com que este homem seja benevolente, seja misericordioso, faça com que Artaxerxes se interesse pela visão e me apoie. Isso é muito importante. Cobrir os projetos de Deus com a oração, a visão de Deus com a oração. Eu tenho um testemunho do tempo da Ilha do Governador, sobre esta coisa de a pessoa se sentir misericordiosa, benevolente, a um pedido. Quando a professora do Departamento de Educação e Cultura da ilha, já tem 39 anos, 40 anos atrás, quando mudou a diretora, a nova diretora era espiritista e disse: eu não quero pastores nas minhas escolas, tem que tirar. Então mandou-me chamar e disse: senhor pastor, o senhor tem que sair da escola, a escola não é para fazer cultos, apesar de ser escola do município, enfim, do estado, eu quero o senhor que saia de lá. E eu disse: mas eu não posso sair assim, carregando as coisas nas costas, o senhor tem que me dar um prazo. E ela disse: eu vou te dar um prazo de quanto tempo? Eu disse: eu preciso no mínimo 2, 3 meses, porque eu preciso de me acomodar em outro lugar. Ela falou: ok, o senhor vai ter até 3 meses, mas o senhor tem que sair da escola. Perfeitamente. Então eu tinha 3 meses para resolver um problema difícil. E então, primeira coisa que eu decidi, Deus colocou: compra um terreno. Eu falei: sim, mas com quê? Lembra daquela história daquele casal que eu sempre conto aqui? Só que o terreno custava 10 vezes ou 20 vezes o que o casal tinha dado. Porque encontramos um terreno que era uma fábrica, e um terreno já com a fábrica pronta, eu tinha apenas que desmontar uma parte da fábrica, o telhado, levantar, fazer um pé direito alto, enfim, depois construir o prédio atrás para a educação religiosa da igreja. Então esse terreno estava ótimo. E eu fui ter com o dono.
O dono era um pai e filho de origem árabe. Eu fui falar com o filho dele, se chamava Miguel. Eu fui ter com os donos do terreno e disse: olha, eu quero comprar o terreno, porque eu quero fazer uma igreja aqui na Ilha do Governador, no bairro dos Humildes. Eu, bom, maravilhoso e tal. Ele falou: mas já tem uma organização que quer comprar à vista. O senhor tem quanto para dar à vista? Quanto o senhor tem? E eu falei assim: deixe-lhe contar a história de pastor, porque pastor tudo igual. Eu não tenho nada. Oh, coitado. Eu disse: mas só assim, só para entender, o senhor vem aqui comprar um terreno e o senhor diz que não tem nada? Não, quer dizer, eu tenho um pouco de recurso, mas tenho que fazer a obra e tal. Então, mas eu tenho aqui esta empresa que dá tanto, esta que dá à vista. Eu falei: só que eu vim aqui em nome de Jesus. E sabe, eu preciso de comprar esta fábrica, porque eu tenho um sonho, construir uma igreja. O púlpito vai ser redondo. O que é púlpito? Não, é o altar. O que é altar? O homem não sabia nada. Eu comecei a explicar que eu ia pregar, que eu ia anunciar a Jesus, que eu ia isto, que aquilo. Ele começou-se a sensibilizar. E há uma hora que ele disse para o filho: sabe que eu estou gostando deste moço aqui? Também não é difícil gostar de mim. Então ele disse: então e agora você quer dividir em quantas prestações? Eu disse: já demos o primeiro passo. Já está sensível. Lembra como é que Neemias disse: Senhor, que eu tenha mercê perante este homem, que ele seja benevolente, porque às vezes a pessoa quer comprar uma casa, um carro, um terreno, e fica com medo do que a pessoa vai dizer. Não tenha medo, não tenha vergonha, seja sem vergonha. Se tiver que cair e rolar, cai, rola. Eu disse: dá para dividir em 12 prestações? E o homem diz: não, maktub. 12 prestações, eu tenho aqui à vista, senhor. Eu disse: por favor, ali vai ser lugar de salvação de vidas. Ali Deus vai pegar o espiritista, vai pegar a pessoa apodrecida pela vida, vai regenerar. Ele diz: eu não sei o que você está falando. Ele olhou para o filho e disse: Michel, no nome dele, Michel, aceita logo esse negócio. Sabe, Deus é sábio, Ele trabalha. Amado, Ele é vivo. Atenção, nós não estamos tratando aqui de uma utopia. Estamos falando com o Deus da história, amado. O Deus da Bíblia, o Deus dos patriarcas, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez chover, o Deus que mandou maná, mandou codornizes, tirou a água da rocha. Ele é o mesmo. Se Ele fez lá, tem que fazer aqui, amado. Então, Deus fez com que aquele dono daquele terreno fosse benevolente comigo. Você quer comprar uma casa? Chega junto do dono e diz: olha, eu não posso pagar à vista, mas eu posso pagar em 60 prestações. Ele vai cair, vai rolar, vai levantar-se outra vez, vai ver multa, penalidade pela televisão, VAR, e vai dizer: sei porquê, mas está vendo logo para esta pessoa que é chato, a beça, vendo logo para a gente não se incomodar. Olha, sabe como é que o profeta diz que nós vamos poder comprar até sem dinheiro? Porque quando Deus é benevolente, Ele prepara o coração do patrão para a promoção, do chefe, do diretor, da pessoa que você tem um encontro para um emprego, para uma carreira. Deus é benevolente e cria esta mercê, esta misericórdia, este favor. Então, para Artaxerxes se interessar na visão do seu copeiro e o apoiar, ele tinha que se sensibilizar. Ele tinha que se sensibilizar. Por quais eram as probabilidades que um copeiro, homem simples, sem cultura, estava ali para ser bucha de canhão? Ele provava o vinho e a comida, se tivesse veneno ele morria, se não tivesse o rei comia. Quais eram as probabilidades? Nenhuma. Honestamente,
Quais eram as probabilidades num plano Collor de nós construirmos isto aqui? Nenhuma. Zero. Ouça, quando nós dizemos aqui na igreja, Deus está no controle, isso aqui não é utopia, amado. Deus está no controle, Ele é real, Ele é vivo. Ele está aqui. Ele está se movendo pelo seu Espírito Santo. Ele está trabalhando o teu coração. Não seja covarde, vamos lá, vamos em frente. Não dê desculpas farrapada da idade. Não tem problema nenhum. Deus não vê idade. Idade está aqui dentro, amado. Então, quando você diz, mas apóstolo, probabilidade de eu ser empresário, de eu estudar, de eu fazer uma pós, de eu construir, de eu edificar, de eu fazer uma carreira, eu não vejo, mas eu tenho dentro de mim esse testemunho da minha alma. Você tem a visão. Neemias 2:2 ele diz, o rei me disse. O rei se interessar com a aparência do copeiro dele. Ele quer saber do copeiro dele. Olha só, Neemias, está triste o teu rosto. Você não está doente. Então isto vem do coração. Então ele começou a temer, a tremer e a temer, porque eu disse, opa, Deus já tocou o coração dele. Senão o rei não teria dito, olha só, se você aparecer com essa cara aqui, eu mando cortar o teu pescoço. Ele disse, teu rosto, tem alguma coisa que você está passando, você não é doente. Alguma coisa do coração. E disse que ele começou a temer. Então ele começou a perceber que Deus estava intervindo, que Deus estava tocando o coração do rei, que Deus moveu o coração do rei, que Deus foi capaz de mover aquele coração de um rei duro. E sabe uma coisa? O rei financiou a reconstrução dos muros. Amado, Deus é o Deus dos impossíveis. Nós é que somos demasiadamente incrédulos às vezes, amado. Quando eu lhe digo que nós vamos botar 6 antenas dando salto pelo mundo todo, você não imagina o que eu já ouvi. Porque as pessoas não têm a visão que você tem, que eu tenho, e cada um tem uma dada por Deus na sua área específica. Então, como elas às vezes são fracassadas, elas não acreditam que você nasceu para vencer. Não acreditam. Então, Artaxerxes financiou a reconstrução. Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa, qualquer situação, para realizar a tua visão pessoal. E a oração que Neemias fazia levou além das possibilidades humanas. Vamos agora cair aqui dentro outra vez. Quando Deus me disse agora, você vai dar o segundo passo, que é a construção da catedral, no bairro de Campim. A mesma coisa. Quando houve uma igreja que eu não posso falar o nome, porque depois eles ficam tristes, a Universal, mas não pode falar. Quando soube que eu vinha comprar esse terreno, eles correram na frente e ofereceram um monte de dinheiro. Só que o dono do terreno já estava apalavrado comigo. A mesma coisa, ele perguntou, quanto o senhor tem? Eu disse, olha para mim. Olha para os meus olhos, vê se eu tenho alguma coisa. Nem catarata eu tenho. Vai, Manuel, o que você tem? Eu tenho o desejo de construir uma catedral, um monumento à glória de Deus. Ele disse, mas eu tenho aqui uma igreja que dá tanto, tenho uma empresa que dá tanto. Eu falei, senhor, eu não dou tanto, nem muito, nem pouco. Eu não tenho, eu vou fazer campanha, mas... E depois se o senhor não pagar? 12 famílias da igreja ofereceram suas casas, foram comigo com a sua escritura para penhorar. Caso nós não pagássemos, eles iriam perder as casas. E o dono do terreno disse isso. Mas se o pastor não pagar? E um dos irmãos que foi conosco disse, nós não temos isso de não pagar. Nós estamos apenas estamos avalizando o que Deus colocou no coração do nosso pastor. Nós vamos pagar. E o que era para pagar em 12 prestações, pagamos eu acho que 7 ou 6, e limpamos. Amado, foi milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. Olha, ouça uma coisa, eu não tinha nem membros suficientes na igreja para fazer isso tudo aqui. Sabia disso? Mas
eu estava focado na oração, focado naquilo que eu sei que era a visão de Deus. E eu sabia que Deus concede o seu favor diante de outras pessoas. E eu me recordo, já contei aqui com muito respeito, mas vou voltar a contar. Quando houve o bloqueio de todo o dinheiro de todos os brasileiros, foi a maior mentira que eu vi nessa área. Nós não vamos mexer na carteira de poupança. Tomou pó, mexeu, prendeu todo mundo, um monte de gente morreu, ninguém falou de nada. E o nosso dinheiro que tínhamos em caixa para a obra, ficou tudo preso. E então, era constitucional, era uma ordem presidencial, ninguém podia fazer nada. E nós tentamos, numa vara federal, liberar o dinheiro. E nós tínhamos uma advogada na época, uma senhora muito ousada demais, foi falar com a senhora juíza e tratou a juíza de você. E a juíza ficou, você ponha-se lá para fora, eu sou a juíza, aqui eu chamo de excelente, mas deu-lhe uma bronca na nossa advogada, não tem conversa fiada, isso é ordem do presidente, é constitucional, reclama em outra esfera, acabou, não tem. Aí eu fui falar com o diretor do cartório, e disse, eu sou o pastor da igreja. Ele reconheceu no meu sotaque que eu tinha origem portuguesa. Ele falou, olha, ela não gosta de portugueses. Porque ela foi presa por Salazar lá em Portugal, não sei o quê. Se você entrar lá, meu irmão, você vai ser... ela não vai te receber. Ele falou, por favor, peça. E tá bom. E eu fiquei lá na porta. Aí o diretor falou, Miguel Ângelo, Igreja Cristo Vivo. Excelência, dá licença. Ele olhou por baixo dos óculos e disse, pode entrar. Excelência, me permite que eu me sente diante de Vossa Excelência? Pode sentar. Excelência, é assim, eu estou aqui em nome de uma igreja, o dinheiro é da igreja, é do povo de Deus, é dízimo, é para construir uma igreja. Por favor, me dê essa chance. Puxa, ela olhou assim para mim. Eu fui com a sua cara. Disse, eu não posso liberar o dinheiro, mas eu posso fazer uma coisa. O senhor traz as faturas aqui e eu pago aqui, mando o cheque para a Caixa Econômica e libera. Eu falei, eu não preciso de mais nada, eu preciso que se pague. Porque tínhamos muita coisa aqui, só a estrutura metálica de alumínio que está lá em cima, amado, são milhões. Então, cada fatura que chegava, eu ia lá, cheque, pagar. Amado, como é que Deus mudou o coração daquela pessoa? Tinha dado uma bronca na nossa advogada, coitado que a advogada foi até para os Estados Unidos, correu daqui porque ficou tão mal. Amado, ouça, Deus está trabalhando em favor dos tementes a Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Pastor, o senhor então vê possível nós futuramente termos essas antenas em várias línguas para todo mundo? Mas já lhe falei na quarta-feira, nem que a vaca tussa, tem que acontecer, amado. Porque no mundo espiritual já está determinado. Claro que Satanás está lutando por todos os lados, mas vai haver um momento, amado, que nós vamos dizer, está no ar, a rede mundial da graça de Deus. Está no ar. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Aí tudo, amado. Só Deus confirmando isso. Passei num terreno, tinha isto tudo aqui, amado. E Deus disse, olha, se você crê, para o carro, tire fotografia e mostre na minha casa. Então, amado, às vezes você tem um... e eu vou te dizer uma coisa, não pense pequeno. Porque se você pensar pequeno, você vai colher pequeno. Pense grande. Pastor, mas eu acho que isso aqui é vaidade. É vaidade nada. Isso é fé. O Senhor perguntou, haverá fé nesta igreja? É fé. É certeza e convicção. Então, oração. Oração, Deus preparou o coração, a oportunidade, quando Neemias
apareceu, o rei identificou que alguma coisa não estava bem e ele apresentou o projeto e o projeto foi liberado. Deus é um Deus de oportunidades. Em segundo lugar, ele planejou. Neemias foi o maior administrador da Bíblia Sagrada, copeiro, hein? Ele entendia de vinho. Ele sabia o que era um sarmentinho. Sabia. Mas ele, como administrador, não tinha ideia que ele seria um governador, nomeado governador, queria mexer com tanta gente, queria planejar toda uma estrutura de uma cidade. Então, Neemias planejou. Ele orou por oportunidades, ele orou pelas pessoas certas, ele planejou estratégias, ele tinha um plano, ele tinha uma estratégia de reconstrução do muro de Jerusalém, antes mesmo de falar com o rei. Porque ele precisava de convencer o rei que o deixasse sair, ele precisava de convencer o rei para que o rei apoiasse financeiramente, ele precisava de convencer o rei para que o rei desse cartas para os governantes. Mas é muita coisa. Amado, Deus é o Deus dos impossíveis. Ele disse aqui em Neemias 2, 6 a 9. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto vai durar a tua ausência, Neemias? Quando é que você vai voltar? Aprova o rei aceitou. Enviar-me, marquei um prazo certo. E ainda disse ao rei: rei, se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para me permitirem passar, entrar em Judá, como também uma carta para Asaf, o guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei deu. Amado, ouça, quando Deus faz completo, amado. Ele não dá uma canjiquinha, ele dá uma bênção. Até agora ele estava pedindo só para ir reconstruir, mas ele disse: não, rei, tem mais, eu preciso de uma carta, eu preciso de madeira, eu preciso disto, eu preciso daquilo. E o rei disse: tá bom, eu vou dar tudo. Você sabe por quê? Vamos ler juntos. Porque a boa mão do meu Deus era. Não era só vai lá e reconstrói. Ele precisava de carta para os governadores, para quem mandava nas florestas, para cortar. E o rei aceitou tudo. Deus é maravilhoso, amado. A obra é completa. Então, ele precisava de fazer um acordo com Asaf, o guarda-floresta. Ele precisava de madeira, ele precisava de pó. Ele tinha que construir uma casa para ele. Ele tinha que organizar os habitantes de Jerusalém. Ele tinha que iniciar. Ele tinha um projeto. Ele estava orando. Horas de oração e planejamento. Se Deus desse a oportunidade de expor ao rei, ele já estava pronto. O rei não teria dúvidas que Neemias era um homem sério, não era um fantasioso. Era um homem com visão, era um homem preparado para começar e ir até o fim. Então você tem que ter um plano de vida, um projeto que poderá ser o grande projeto da sua vida, porque as oportunidades sempre vão surgir. É Deus que prepara. Eu me recordo que durante a construção aqui, eu andava sempre com uma lista das coisas, era uma lista imensa do que precisávamos. E Deus colocou as pessoas certas. Quando alguém me dizia assim: eu quero colaborar, o que eu posso? Eu já tirava a lista, já tinha um plano, um projeto, já tinha oração em cima, e a pessoa dizia: olha, eu quero dar isto e aquilo. Ok, você sabe, isso chama-se planejar. Neemias fez um projeto antes do rei saber. Ele orou para que Deus desse a oportunidade dele expor ao rei, e ele já estava pronto. O rei não teria dúvidas. Então cria um projeto, cria um projeto do que Deus começar a colocar no teu coração. Se você tiver a oportunidade dada por Deus, o projeto já está pronto. E às vezes você sabe, para se fazer algo na vida, às vezes a pessoa tem até que trocar de emprego.
Porque Neemias não foi criado para ser copeiro, ele foi criado para ser um governador. E quando ele teve a ousadia de trocar de copeiro para construtor, Deus o honrou e o rei o nomeou governador. Então, amado, como é que você gostaria de viver daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Como é que você gostaria que os seus filhos vivam na idade adulta, amado? Então tem que ter uma visão para o casamento, uma visão para a empresa, uma visão para o empreendimento, uma visão para a viagem, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um concurso. Nós temos aqui tantos advogados, pessoas que dizem: meu sonho era ser um magistrado, meu sonho é ir para o Ministério Público Federal, meu sonho. Você tem que dar um passo, tem que se preparar, tem que fazer um plano, tem que estudar, tem que bater firme nesse sonho, porque, amado, a qualquer momento a porta se abre. Então, orar ao Senhor para que Ele honre a visão e conceda as oportunidades. Orar, sonhar, planejar, isso não é uma coisa complicada, isto é o dia a dia da vida. E o Senhor me dizia, quando eu comecei a preparar o recado desta manhã, Ele disse: eu vou te dar uma palavra profética para você passar à minha igreja. Isaías 54, 2-4. Ele disse: olha, alarga o espaço da tua tenda. Pensa grande. Estenda o toldo da tua habitação. Não impeças. Não deixa dúvida, lógica, não impeças. Alonga as cordas, firma bem as estacas, porque vai acontecer um momento em que você vai transbordar para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, não temas, não temas, tu não serás envergonhada, não te envergonhes, tu não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, quando você não tinha Jesus. Você tem que estar pronto, antes do tempo. Oração, planejamento ajudam a manter a visão. Você sabe, se você deixar morrer a visão, você morre. Morre a visão, morre a pessoa. Então ore por oportunidades, ore por pessoas, planeje, sonhe. Você não sabe o que Deus tem em mente. Você não sabe o que Deus está pronto para fazer. Você não sabe quantas oportunidades vão chegar. Jeremias 29, 11, amado, ele diz: eu é que sei, não é o pastor que sabe, eu é que sei que pensamentos, que planos, que projetos eu tenho a teu respeito. Então estamos caminhando para os 5 minutos finais. Esteja pronto, as oportunidades vão chegar, Deus moverá as águas. Você sabe, ainda um breve testemunho. Antes de eu chegar a ser diretor de uma empresa, eu era gerente de uma empresa de transportes. E eu dizia: puxa, Deus me preparou, eu acho que eu posso ir mais adiante. E um dia eu fui contratar uma outra empresa para trabalhar para a minha. Um transporte muito grande, eu fui contratar. E o dono da empresa, o diretor-geral, o presidente da empresa disse: olha, Miguel, você faça um negócio com essa empresa, mas olha, o máximo que você vai oferecer vai ser, por exemplo, 100, não, nem mais. Você vai alugar tantos caminhões, o máximo nós damos 100 mil. Não me lembro os números exatos, só para você ter uma ideia. Aí eu cheguei nessa empresa e disse: olha, eu queria contratar tantos caminhões, nós temos um transporte muito grande para Minas Gerais. Eu preciso de, não sei se eram 15, 20 caminhões, eram muitos anos atrás, não me recordo agora. E o gerente fez as contas e disse: 80 mil. O dono da minha empresa tinha dito: o máximo 100. Eu disse: o quê? Eu fiz uma expressão assim: pô, mas tão barato.
Ele, momento, fez uma conta nova de 70. Eu disse, o quê? Ele fez uma conta de 50. Eu disse, daqui a Moisés vai me dar os caminhões. Aí fechamos o acordo, eu liguei para o meu dono da minha empresa e disse, fechei o acordo, o senhor mandou pagar 100, eu vou pagar 50. E ele disse, puxa, que bom e tal. O dono dessa empresa que eu fui contratá-lo me chamou. Entrei no escritório dele, ele falou, onde é que você trabalha? Você é o gerente de São Geraldo, eu sou o gerente. Quanto é que você ganha? Naquela época eu ganhava 10 salários mínimos como gerente da São Geraldo. Ele falou, olha, eu posso te dar hoje 40 salários mínimos, carro, motorista, para você ser o CEO desta empresa, para você administrar. Eu estou cansado, já tive um infarto, ninguém na família quer, então eu te posso dar 40 salários. Oportunidade chegou, amado. E eu me recordo, 3 meses depois ele me chamou e disse, olha, eu vou passar o teu salário, porque já não era mais salário, o teu rendimento para 50 salários. Mais ou menos hoje seriam quase 50 mil reais. Era o meu salário, com motorista. E, pastor, e o que o senhor fazia? Eu criei oportunidades para a empresa. A empresa tinha muitos problemas com o Detran, eu fui lá resolvi. A empresa tinha problemas com fornecedores, eu fui lá, resolvi. A empresa tinha cores muito feias nos caminhões, eu mandei pintar tudo moderno, com faixas azul claro, branco. Eu investi sabedoria de Deus. Até que chegou a hora do ministério. E quando o bispo me disse, largue tudo para ser pastor na Ilha do Governador, não tem casa, não tem Golden Cross, não tem carteira assinada, não tem nada, vá e faça. Eu larguei tudo na mesma hora. Porque eu sabia que quando Deus, amado, começa, Ele termina. Ele é um Deus de oportunidades. Nós não podemos temer, porque a nossa relação com Deus é uma relação do pai com o filho. Então você não pode temer. E eu queria terminar com uma passagem muito interessante do tanque de Betesda. Você se lembra do tanque de Betesda? Betesda quer dizer casa de misericórdia. João 5:1 a 4 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, todo mundo com limitações, esperando que se movesse a água. Porque um anjo descia em certo tempo, agitava, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que ali tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos sem solução. Era desesperador. Mas ele estava ali há 38 anos sem desistir. Porque no fundo, era tanta gente que quando o anjo mexia a água, alguém passava na frente, era colocado dentro do tanque, era sarado, e ele estava ali limitadíssimo. Mas oportunidades chegam, amado. Ouça, eu vou repetir isso, porque você tem que guardar isso. Oportunidades chegam. Porque 38 anos era para desistir, era ou não era, bispo? Era para desistir. Cheguei aqui novinho, já estou com 38 anos de espera. Quando é que vai acontecer o milagre? Mas está um momento, amado, que se a pessoa não desistir, que se a pessoa estiver inconformada, se a pessoa dizer realmente que tem fé, olha o que aconteceu. Jesus, pronto, é tudo. Tudo que você precisa está aqui. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus sabe, amado, o que cada um de nós precisa. O Pai Celestial sabe do que necessitamos. Isto é real, isto é verdadeiro, isto é vivo. Isto não tem nada a ver com o pastor, amado. Isto tem a ver com você e Deus. Ou você acredita ou não acredita. Porque 38 anos esperando uma oportunidade era para ter desistido há muito tempo. Jesus, diga aí, Jesus, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: cara, você quer ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque quando eu vou me arrastando, ninguém passa por mim na minha frente e entra, eu fico sem. Já estou aqui há 38 anos. Jesus disse: eu sei. Versículo de número 8. Então lhe disse Jesus: chegou a oportunidade. Chegou o teu dia. Chegou a tua hora. Tu foste um homem determinado, ousado, esperaste, não desesperaste, não começaste a criticar Deus, a igreja, a história bíblica, não lutaste contra o dízimo, não foste agressivo com os meus ministros. Então agora, meu amado, agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua vez. Agora você tem a visão que você pode sair desse estado de paralisia. Pô, Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Isso está forte na minha mente, que eu vou poder andar. Só que ninguém vai na minha frente, eu não consigo, eu estou muito limitado. Chegou o Deus dos impossíveis. Agora chegou a tua oportunidade. Então faz uma coisa: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente, imediatamente, amado, quando surge a oportunidade, Deus trabalha o coração de Artaxerxes. Artaxerxes apoia tudo, vai dar ainda recursos, cartas aos governadores, porque a obra de Deus é completa. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem os ditos, Ele tem a ciência, Ele tem a palavra, Ele tem o querer, Ele tem o realizar, Ele é Deus. Há uma hora que é a oportunidade final. E sabe, Deus já está trabalhando para que a pessoa que vai ser determinante na tua vida já está preparada para o negócio, para a casa, para o terreno, para a construção, para o carro, para a viagem, para o negócio, para o empreendimento, para a estrutura familiar. Deus já preparou tudo. Senhor, eu não tenho ninguém, não consigo, é muita gente. Ué, você me tem a mim, cara. Eu sou o Deus dos impossíveis. Eu sou o Deus do milagre. Você não precisa de mergulhar lá. É agora. Levanta-te. Amados, o Senhor intervém. O milagre acontece. A visão se realiza. A porta se abre, a vitória chega. Você é capaz de dar um glória a Deus forte? Quer uma pessoa mais limitada do que este? Força, força. Força. A Deus toda a glória, amado. Esteja pronto, a oportunidade vai chegar. Deus ou move as águas, ou Ele diz, é de outra forma, a forma de Deus. Deus tem o jeito. Deus tem o jeito. Pastor, mas as estatísticas... Bem, mas eu quero lá saber de estatísticas. Pastor, mas a minha vizinha... Não, amado, não olhe para a vizinha, não olhe para a circunstância. Agora é foco em Deus, amado. Tua palavra diz, eu creio. Senhor, eu estou vendo o invisível. Na minha casa, meu salão, minha escola, minha oficina, meu comércio, meu negócio, gabinete, consultório, viagem, reconstrução familiar, ruínas, casa nova. Deus tem tudo preparado. Deus tem tudo preparado.
Então alarga a tenda, mano. Não impeças. Não impeças. Curva a sua cabeça. Ui, meu coração está... Eu tenho uma convicção. Meu coração está fervendo. E não é de extracístolo, não. É de uma certeza inabalável, amado. Olha, esta palavra está correndo o mundo agora, amado. A gente que vai se erguer, vai se levantar, vai tomar posse. Senhor, mas nós temos aqui um povo aqui dentro, que se chama pelo teu nome, de reis e sacerdotes, Pai. É verdade que de sacerdócio todos nós entendemos muito, porque ministramos, oramos, cantamos, louvamos, aplaudimos. Mas agora nós queremos saber do reinado, Pai. De reinar em vida, Senhor. Então, Deus, Tu tens oportunidades. Tu tens grandes negócios, Tu tens grandes portas. Tu tens muitos anjos agitando as águas de Betesda, Pai. Tu tens milagres fora do tanque, dentro do tanque. Tu tens o tempo certo, a hora certa, o momento certo, Pai. E nós estamos aqui todos sonhando, Pai. E nós sabemos, Deus, que quando formos falar com Artaxerxes, o coração dele vai estar tão dilatado, que ele vai dar cartas para os governadores, para o dono das matas, Asaf. O povo vai entender a visão. Muita gente vai se unir e nós vamos reconstruir os muros, Pai. Ah, meu Deus. Meu Deus. Move, Senhor, o coração do teu povo. Porque nós precisamos de ir muito além com este ministério. Esse ministério é a base sólida de vida, Pai. Porque não é baseado na carne, é baseado no Espírito, é baseado na fé, é baseado no Evangelho pleno, Pai. Move-te, Deus. Move-te, Pai. Move-te, Deus. Eu tomo posse, Pai, dessa visão que Tu me deste para a minha vida pessoal, ministerial, para que os meus sonhos, Pai, se realizem, Deus. Eu vou continuar batendo nesta tecla, que eu vejo o invisível, Pai. A minha alma tem uma imagem, Pai, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga: amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, antes de você se levantar, põe a mão no coração e diga para o seu coração: coração, nós fomos criados para sermos mais que vencedores. Agora olhe para cima e diga: eu sou mais que vencedor. Assim seja. Estão lançadas as sortes. Vamos ficar de pé. Vamos depois escolher bons testemunhos. Você recebe isso aí, ó. Bons testemunhos. Glória a Deus. Bispo Nacional vai dar a bênção final. Glórias a Deus. Graças a Deus. Estendam suas mãos para o altar. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, obrigado, Jesus, por esta palavra que gerou em nosso coração confiança, fé inabalável, de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir cada um dos seus desígnios, dos seus propósitos em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque neste dia temos a capacidade de crer, de lançar sobre o Senhor todos os nossos sonhos, os desejos que estão lá dentro do coração,
na confiança de que o próprio Deus tem poder, tem doxa para realizar cada um dos nossos sonhos. Ó Deus, é com esta certeza que nós nos despedimos neste dia, crendo que a nossa semana será poderosa, crendo, Senhor, que os sinais, prodígios e maravilhas já estão se manifestando em nossas vidas, Pai, porque nós não duvidamos daquele que é o autor, daquele que é o consumador da nossa fé. Por isso, Pai, recebemos o melhor, porque é Ele quem está dando a provisão a seu tempo, para que tudo seja estabelecido em nome de Jesus. E que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. E se você confia, diga amém e amém. Graça e paz a todos. Abrace o seu irmão e diga: o Todo-Poderoso, aquele que é o Uper Ek Perissou, está na tua vida.